Receitas Discípulo Net 2. E a receita de hoje é um delicioso bolo caseiro de abacaxi com banana fofinho. Muito fácil, muito simples de fazer. Então, nós vamos agora para os ingredientes. Os ingredientes são 4 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 4 ovos, 4 colheres de sopa, tá? De manteiga, 250 ml de leite, 2 colheres de sopa de fermento. Observação: os ovos, as 4 colheres de sopa de manteiga e os 250 ml de leite tem que estar em temperatura ambiente. Então, antes, a primeira etapa é caramelar a forma, tá? Então, nós vamos precisar, tá, de rodelas de abacaxi cortada, banana cortadas em tira e 7 colheres de açúcar. E o tabuleiro que eu usei foi o tabuleiro número 28, tá? Tabuleiro redondo número 28. Então, nós vamos caramelar a forma, ou seja, você vai levar ao fogo, você vai colocar o açúcar no tabuleiro, vai levar ao fogo e você vai até o açúcar criar esse ponto aí que você está vendo no seu vídeo. Aí você vai apagar e você vai arrumar o abacaxi, as rodelas de abacaxi e a banana em tira do jeito que você quiser, a decoração que você quiser fazer, tá? Aí fica ao teu critério. Então, agora nós vamos para a massa do bolo. Primeiramente, nós vamos bater o açúcar, né? A manteiga, tá vendo? Temperatura ambiente. E os ovos, tá? Então, vamos bater esses 3 ingredientes. Aí você vai dizer assim, mas missionária Regina, eu não tenho batedeira. Não tem problema nenhum. Você pode fazer à mão, tá? Que é uma massa muito fácil de trabalhar. Aí depois que bater os 3 ingredientes, você vai acrescentar a farinha aos poucos, tá bom? Aí você vai, a primeira etapa, aí você vai bater, aí depois você vai acrescentar a outra parte da farinha, tá? Então você coloca em 2 etapas, como você está vendo aí no seu vídeo, tá vendo? Foi a primeira etapa, aí bateu, aí acrescentou o restante. E o leite também, a mesma forma, você vai colocando aos poucos uma parte. Aí você vai bater a massa, depois você acrescenta o restante, tá? E depois, no final, você vai colocar o fermento, que são 2 colheres de sopa de fermento. Só que não pode misturar esse fermento na massa, na batedeira. Vai ter que ser com uma colher, né? E suave, assim como você está vendo aí no seu vídeo. Aí, por último, é acrescentar. Mas antes de você colocar a massa, você coloca manteiga, unte com manteiga as laterais, tá? Não se esqueça disso, untar com manteiga a lateral da forma, para o bolo não agarrar, tá? No fundo não se preocupa não, que fez o caramelado não tem problema que depois vai soltar o bolo tranquilamente, mas nas laterais você vai precisar passar a manteiga, untar com manteiga ou margarina, tá bom? E aí vai levar ao forno por aproximadamente 50 minutos, forno pré-aquecido a 180 graus, e tá aí o resultado final. É muito simples, muito fácil de fazer e fica saboroso, e fica molhadinho, hein? Tá? Muito bom, tenho certeza que você vai aprovar. E como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 41. Uma passagem muito conhecida que fala de 2 irmãs, Marta e Maria. E diz assim: E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Repetindo, e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Essa passagem bíblica ela é bastante conhecida, que relata a história dessas 2 irmãs, Marta e Maria, né? Quem não lembra de Marta e Maria, o qual o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro depois de estar 4 dias morto. Mas eu quero destacar hoje aqui, nessa passagem, em que o Senhor Jesus diz, né? Marta, Marta, estás ansiosa
e afadigada com muitas coisas, porque Marta estava tão preocupada em recepcionar o Senhor, né? E ali ela ficou incomodada que a irmã dela não estava ajudando ela. E ela chega um momento que ela questiona isso com o Senhor Jesus, que nós podemos ver no versículo anterior, que é o versículo 40, em que diz assim: Marta, porém, estava distraída em muitos serviços, olha, muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Então ela estava naquela preocupação de servir e dos preparativos, porque estava ali um convidado, vamos dizer, de honra, né? O Senhor na casa dela. E o Senhor adverte Marta. E ele faz ele fala para Marta: olha, você anda ansiosa e afadigada. Ou seja, está cansada. Você está esgotado fisicamente. E nós estamos vivendo dias, situações que para nos deixar ansiosos, nos deixar afadigados, nos deixar cansados. E quando o Senhor fala isso para Marta, ele quis apontar que não era algo bom, não era algo que estava sendo favorável para ela. Algo que ela estava pensando que estava sendo benéfico, mas não estava. Estava prejudicando. E o Senhor chama a atenção de Marta sobre essa questão, que até então talvez ela não estava nem dando conta do grau de ansiedade, né? E de estar ali afadigada, preocupada em querer apresentar o melhor. E realmente era louvável, até a intenção dela era boa, só que ela estava fazendo numa proporção que estava indo além, né? E ela não estava conseguindo, ela estava tão centrada naquilo ali de querer essa recepção, de querer, né, recepcionar o Senhor, de dar o seu melhor, ela estava esquecendo da melhor parte. Ela não estava dando a devida atenção ao convidado. Ela está tão preocupada com os detalhes, ela esqueceu de dar atenção ao Senhor que estava ali na casa dela. E Maria, ela já teve uma outra postura. Ela parou, né? E ela ficou ali ouvindo. E eu não sei o que talvez esteja te colocando ansiedade, preocupando. Porque a ansiedade, a gente fica naquela expectativa, não vê a hora das coisas, né, acontecerem, das coisas se resolverem. E a gente fica naquela expectativa, aguardando, esperando, aí, né, acaba se tornando o quê? Uma pessoa até impaciente. E nós vemos que uma das virtudes que a palavra de Deus nos ensina é sobre a paciência. Né? É uma virtude, isso faz muito bem para a alma, para o corpo, para a mente, né? Da gente ter essa paciência, porque não adianta a gente querer resolver algo que não vai. Vamos dizer, eu quero resolver algo hoje, mas a gente sabe que não tem como resolver hoje. Vamos dizer, eu tenho que pagar uma conta no banco. Mas não adianta eu querer pagar uma conta numa agência se eu sei que se o banco fecha em determinada hora, eu vou ter que esperar abrir no horário, né? Para poder ir lá e pagar essa conta. Então não adianta eu ficar, ai, agora, não, vou ficar sofrendo, ficar, né, com aquela ansiedade e não vai ajudar em nada, não vai somar em nada, não vai resolver nada. E vou ter que esperar. A mesma coisa, a pessoa está numa fila, ela vai ter que aguardar a sua vez, o momento certo que ela vai ser atendida. Não adianta ela querer furar, não adianta ela querer ficar ali reclamando, murmurando, que não vai resolver. É prejudicial. E muitas vezes, diante das situações, diante das circunstâncias, que a gente quer não ver a hora de ver resolvido, não ver a hora de. Mas não é. A gente tem que manter a calma, manter uma tranquilidade e saber que tudo tem o tempo certo e a hora certa para acontecer. Marta, ela ficou tão envolvida de querer recepcionar, de querer, né, imagina ali a mesa, a casa, ter que arrumar a casa, ter que preparar ali algo para poder servir. E ela ficou tão envolvida que ela esqueceu do principal, que era o convidado, de dar atenção, de poder ouvi-lo. Então, que você possa tomar cuidado com relação a essa questão da ansiedade. Não ficar ansiosa, ficar, sabe, na mente. Descansa o seu coração, descansa. Tudo tem o tempo certo, tem a hora certa para acontecer. Não adianta. Aí entra no esgotamento físico, entra no esgotamento, né, emocional, porque não teve essa capacidade de esperar, esse autocontrole.
né? A paciência. Não, peraí, tem um tempo, calma, não adianta eu ficar agitada, ficar nervosa, não vai resolver. Se eu ficar irritada, isso não vai resolver. A palavra de Deus diz que nós não devemos estar inquietos com coisa alguma. Antes, devemos colocar tudo, apresentar tudo diante do Senhor. Então, que você possa estar guardando o seu coração. Cuidado com a ansiedade. Cuidado para você não ficar fadigado, ficar esgotado. Isso acaba entrando até no estresse, né? Então, que você possa estar guardando o seu coração. Tudo tem o tempo certo, tem a hora certa para acontecer, né? E procure exercitar, né, a paciência, que é uma virtude. E as coisas vão estar se encaixando, vão estar se resolvendo. E vai ser tudo para a glória de Deus, para o nome do Senhor ser glorificado. E o Senhor diz aqui, o Senhor Jesus fala para Marta, no versículo 42, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Maria, ela escolheu a parte, ela teve essa questão de ouvir. Tem hora que a gente tem que parar para ouvir. Tem hora que a gente quer falar. Mas tem hora que a gente tem que parar para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Muitas vezes está falando tanto, está reclamando, está murmurando, e fica com aquela ansiedade, isso acaba atrapalhando da gente ouvir a voz de Deus, né? Da gente entender, né, o direcionamento de Deus nas nossas vidas. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.